Começa agora o JBR News desta quinta-feira, dia 22 de abril. Direto de Brasília, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rodolfo Lago e Estevão Damasio, levamos até você o principal fato do dia na capital federal, sempre com muita análise e também bastidores do poder. Afinal de contas, são muitos anos de janela buscando informações para que você, seguidor e seguidora, fiquem bem informados. E hoje é um dia especial, não só porque o fato do dia discute e analisa a cúpula do clima, que tem a ver com a vida de todos nós e do planeta Terra, como também hoje completa um ano aquela famosa reunião que houve no Palácio do Planalto, que reuniu o presidente da República e todo o seu governo, na qual o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse a famosa frase: temos que aproveitar o momento para deixar passar a boiada. E há um ano, a boiada passa. E justamente hoje inicia a cúpula do clima, com um detalhe: sem o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, sentado à mesa. Ele que é o responsável pela parte mais importante do planeta Terra, porque não há dúvidas que a Amazônia é o grande pulmão do planeta, é a floresta mais importante, e ele, que cuida especificamente deste local, não está na reunião, não foi convidado. Vamos entender melhor tudo isso com ele, Rodolfo Lago. Está contigo, Rodolfo? Entender eu não garanto, porque realmente é difícil de entender. Porque por uma questão aí, talvez, de ciúme, dessas pendengas internas do governo, né? O vice-presidente Hamilton Mourão, que é aquela pessoa destacada justamente para cuidar das questões relativas à Amazônia, quando a Amazônia é o ponto central, é um dos pontos centrais dessa reunião, dessa cúpula do clima, sem dúvida nenhuma, ele não é convidado para participar da discussão. De fato, uma coisa estranha, né? É uma coisa difícil de se compreender, né? Como é difícil de compreender também, né, Alexandre, Estevão, nossos amigos, nossos seguidores, algumas coisas do discurso que foi feito hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, né? O presidente Jair Bolsonaro vai lá, faz um discurso, tenta lá, de alguma forma, amenizar essas posições, né? Tentar se mostrar, se embalar, né? De uma forma mais amena, né? Já que as coisas mudaram no contexto do mundo, né? E aí ele pega e diz lá nessa reunião, ele cobra que o Brasil deveria ser ressarcido, né? Que o Brasil deveria receber a sua justa remuneração pelos serviços ambientais que presta à humanidade. Porque ele mostra lá dados percentuais que mostram que o Brasil tem uma participação, uma responsabilidade pequena na emissão dos gases, né, que provocam o efeito estufa, se comparado com as grandes nações do mundo e tal, e aí pede essa justa remuneração, como ele disse. Mas é curioso, porque em 2019, né, há dois anos atrás, o Brasil abriu mão de 287,6 milhões de reais que eram destinados ao Brasil, ao Fundo de Preservação da Amazônia, pela Alemanha e pela Noruega. Esses dois países pararam de mandar esses recursos depois que teve aquela confusão da história do aumento do desmatamento, né? Quando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais alertou que o desmatamento estava aumentando e, em vez do Brasil levar em consideração o alerta, demitiu o diretor do INPE, né? Na época, né? E aí, depois, na sequência, esses dois países retiraram os recursos desse fundo da Amazônia, e na época, Alexandre e Estevão, nossos amigos, o Bolsonaro pegou e disse o seguinte para o governo da Alemanha: faça bom uso desse dinheiro, porque nós aqui não precisamos dele. E ainda completou dizendo que o que a Alemanha estava querendo fazer era comprar o Brasil à prestação. Então é o seguinte, né? Eu gosto de história, né? Justamente porque a gente precisa ver, né, o que se disse no passado para poder entender o que é que acontece hoje. Então ele vai lá na cúpula do clima hoje para pedir dinheiro para os países, o mesmo presidente que há 2 anos atrás estava dispensando esses recursos.
Bem lembrado, Rodolfo Lago, bem lembrado. E a questão da história demonstra mais do que isso. Demonstra justamente esse papel que, segundo o presidente, o Brasil tem de preservação. Só que não basta ter o papel de ter preservado a única grande floresta tropical do planeta Terra, se hoje permite que ela seja devastada em prol de pseudos, né, homens do agronegócio, que nada mais são do que destruidores dessa mesma floresta. E é isso, Estevão Damasio. Cúpula do clima, Estados Unidos e Brasil na Berlinda, é isso? Eu acho que o Brasil nem ficou na Berlinda, eu acho que foi uma atuação muito apagada, a começar pela própria posição do presidente Bolsonaro na fila dos discursos, né? Ele, salvo engano, foi o 21º. E pode parecer bobagem, mas não é, não. A lista foi preparada pelos americanos. E, obviamente, todo mundo fica mais atento aos primeiros discursos. É um discurso de abertura e, no máximo, ali até o quarto, quinto discurso. A especialista que vai assistir tudo. Então, nem mesmo o presidente americano assistiu ao discurso do presidente Bolsonaro. Ele estava ausente. Quando ia começar o discurso do presidente argentino, o Joe Biden pediu licença e não voltou a tempo de pegar o discurso do presidente Bolsonaro, né? Agora vamos tentar enxergar... Estevão, desculpa te interromper, mas é importante. Seguidor e seguidora, a política é feita de sinais. Isso nós aprendemos aqui em Brasília há muitos anos. Sinal mais forte que esse que você colocou, Estevão, impossível. Só não entende quem não quer. A ausência do Biden durante o discurso e colocar o Bolsonaro, que abre a Assembleia Geral das Nações, o governo brasileiro, né, o Brasil tem esse privilégio de abrir, ficou em 20º na lista dessa cúpula. Então, o simbolismo é muito forte. Mas vamos tentar enxergar algo de positivo, né? Pressionado, ele teve que se contradizer, como o Rodolfo demonstrou, em alguns pontos, mas, pelo menos, ele se comprometeu perante esta cúpula de que o Brasil vai zerar as emissões de carbono até 2050. Era até 2060, então ele comeu em 10 anos. É uma notícia alvissareira, né? É uma notícia boa. Outra notícia interessante: prometeu dobrar a grana para fiscalização. Não sei como vai fazer isso, mas ele se comprometeu a dobrar o valor dos recursos. Talvez, como defende o Hamilton Mourão, né, desrepresar a grana que está no fundo da Amazônia. E talvez, por sustentar essa posição, ele não foi chamado porque vai de encontro ao posicionamento do ministro do Meio Ambiente, que quer que o governo brasileiro fique pedindo mesmo, fique com o pires na mão. Então, talvez seja, explicação para a ausência do Mourão. De qualquer forma, embora tenha havido pontos positivos, nós devemos reconhecer, a cúpula do clima hoje, com esses sinais do governo Biden, deixaram muito claro esses sinais que vai ser muito difícil o Brasil, com o governo Bolsonaro, reconquistar a confiança e a credibilidade e deixar o papel de pária que hoje, infelizmente, está desempenhando. Eu vi uma dificuldade muito grande, viu? Porque esses sinais hoje, como vocês destacaram, foram muito fortes. O Brasil foi escanteado, literalmente. E o mais impressionante, Estevão, só para tentar fechar o que vocês dois disseram muito bem, é que não enxergar a riqueza que hoje é o meio ambiente, num planeta devastado, inclusive vivendo uma pandemia, a gente tem a maior riqueza natural do planeta Terra. E não usar isso em nosso benefício e querer ir pelo mesmo caminho que estes grandes países foram no passado, é de uma estupidez, me desculpe falar assim, que eu não consigo imaginar. Mas, enfim, vamos para aquele momento que é a aposta de amanhã. E aí, voltamos a Rodolfo Lago. Está contigo, Rodolfo. Olha, Alexandre, eu acho que a gente precisa começar a prestar atenção cada vez mais nos movimentos aí que vão surgindo, né, já com vistas às eleições de 2022. E, nesse sentido, me chama a atenção o movimento do PSD, do Gilberto Kassab, né? Por quê? Porque
quanto mais pragmático e menos ideológico é um sujeito na política, mais interessante é você observar para onde que ele está indo, né? O Gilberto Kassab, quando fundou o PSD, ele disse que aquele não era nem um partido de direita nem de esquerda, muito antes pelo contrário, ou seja, era um partido que se adaptava a qualquer situação. E aí ele, numa entrevista, ele disse agora esperar que ele acha que vai surgir uma alternativa de centro às candidaturas de Bolsonaro e de Lula, e disse mais, que ele acha que o Bolsonaro não vai nem para o segundo turno. Então, maior constatação de que o PSD, que faz parte do Centrão, pode qualquer hora dessa pular fora do barco, se ele sentir que o barco está afundando, eu não consigo imaginar. Detalhe, Rodolfo Lago, quem é integrante do PSD? O senador Omar Aziz, presidente da CPI da Covid. Ok, vamos lá. Estevão Damasio, eu vou inverter o meu local na aposta de amanhã, porque a minha aposta de amanhã, Estevão Damasio, tem tudo a ver contigo. Porque é justamente a aposta que o nosso seguidor não pode perder o conteúdo JBR Saúde, que, aliás, já está disponível hoje e você vai contar justamente para o nosso seguidor, para a nossa seguidora, o que eles vão encontrar neste conteúdo. Está contigo. Pois é, o conteúdo já está no ar, no jornaldebrasilia.com.br, no imagemcredibilidade.com, nas redes sociais do nosso Imagem Credibilidade. Hoje nós focamos mais nas pressões exercidas pela Covid, aquelas pessoas que, obviamente, tiveram que quase que se enclausurar, né? Muitas regiões do país ainda há uma necessidade premente de você realmente ficar em casa, se puder, né? Isso é uma questão até de sobrevivência, a gente tem que abrir esse parênteses. Infelizmente, poucas pessoas podem se dar ao luxo hoje no Brasil, mas, enfim. Mas isso abala o psicológico, isso gera ansiedade, você talvez esteja comendo pior do que você comia antes da pandemia, pedindo muito delivery, fast food, enfim. Tudo isso exerce uma grande pressão sobre o nosso coração. Então, o tema do JBR Saúde é a saúde do nosso coração nesta pandemia. Muito bem. Falaram vários anos de história de Estevão Damasio agora no inconsciente. Acontece. Quase saiu. Mas vamos lá. Chegamos ao final, então, com esta aposta que você não pode perder, que é o JBR Saúde. E também não pode perder os demais conteúdos, que estão sempre disponíveis no site do nosso parceiro, que é o jornaldebrasilia.com.br, do imagemcredibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify. Agora sim, chegamos ao final. Até amanhã, meus amigos. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, pessoal. Até amanhã.